Boa noite no Senhor Jesus, o Senhor da glória, meus irmãos e irmãs. Peço que vocês abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Pedro escreveu àqueles que estavam em grandes dificuldades, expatriados, capítulo 2, versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo, engano algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Senhor, pedimos mais uma vez que nos fale ao coração, nos dando entendimento, nos dando a tua bendita palavra. Oramos a ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tendo o apóstolo Pedro exortado ou encorajado aqueles a quem ele chamou de amados de Deus, e o fez para que eles se conduzissem de modo que glorificassem a Deus, se submetendo às autoridades, ao Estado. O apóstolo, então, passou a falar agora a um determinado grupo social, de forma definida. Ele vai falar agora alguns grupos, primeiramente a esse grupo de servidores, depois às mulheres, depois ao homem, e finalmente aos maridos, e finalmente ele vai falar para toda a igreja de novo. Então ele passa a falar a um grupo a quem ele chama de servos. Embora nos nossos dias dificilmente alguém seja servo, como foram esses muitos da época do apóstolo Pedro, no entanto, nós vamos tratar esta sessão, dos versículos 18 a 25, visando a temática do serviço, o gracioso serviço. E mais especificamente, à luz do versículo 18, nós vamos ter esse tema, o crente e seu gracioso modo ou maneira de servir. Então, olhando para esse versículo 18, que vamos fazer isso. A partir do versículo 19, o que nós temos são as razões dadas pelo apóstolo para que eles, de fato, os servos, pudessem servir de modo adequado aos seus senhores. Então, o que nós vamos ver nesse versículo 18? 3 deduções faremos, 3 verdades, 3 proposições, as quais são: primeiro, o crente serve em graciosa submissão. Depois veremos que o crente serve tanto ao bom quanto ao mau senhor. E por último, veremos que o crente serve graciosamente por uma razão, por uma causa, o temor do Senhor. Então vejamos em primeiro lugar, meus irmãos,
O crente serve de que maneira? Em graciosa submissão. Tudo bem? O crente serve em graciosa submissão. Ou seja, nós vamos ver que o apóstolo Pedro se dirigiu de modo bem claro, bem definido a esse grupo de pessoas, servos de outrem. O que é que significava ser servo à luz desse texto? Os servos da época do apóstolo Pedro eram, na sua maioria, segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, escravos e eram tratados como propriedade. Ou seja, o sujeito era servo, não era dono de si. A ideia de dizer assim, a vida é minha, eu faço dela o que quero, não cabia lá naquela época. E quando ele se dirige a esse grupo de pessoas, servas, escravas, ele usou uma outra palavra. Ele usou a palavra que tem um significado de escravo da casa. Ou seja, era um servo doméstico. Alguns desses escravos eram pessoas bem tratadas, pois elas tinham abrigo, elas tinham comida e vestes. E, segundo alguns historiadores, às vezes essas pessoas, esses escravos, viviam em melhores condições do que alguns homens livres. Talvez seja por essa razão que alguns escravos na esfera de Israel no passado, quando ganhavam o direito à liberdade, porque o Senhor não admitia que passasse de 7 anos como servo, muitos deles preferiam continuar sendo servos. Aí, olha, furavam a orelha para mostrar que agora eu sou servo do meu Senhor, porque eu quero isso, eu reconheço que Ele é bom e eu quero ser servo dele. Seja como for, a servidão ou escravidão era, sem dúvida nenhuma, humilhação. Uma vez que a pessoa escrava, de modo geral, não tinha direitos semelhantes aos homens livres. Mesmo que fossem como alguém que mora na casa do seu dono, do seu patrão, estão sob a autoridade do chefe de família, mas tinha um aspecto: era servo, era escravo. Então, de qualquer forma, nós estamos ouvindo acerca dos servos ou dos domésticos. E, em algum sentido, podemos aplicar tal exortação, tal definição aos nossos dias, se relacionarmos, para nossa aplicação, esses servos aos empregados de hoje em relação aos seus patrões. Então, qual era a submissão exigida na época do apóstolo Pedro? Ele diz aos escravos servos: sede submissos. Ele usou uma palavra muito interessante, irmãos, que é a palavra utilizada para submissão às autoridades ligadas ao rei. Então, cabia aos servos uma graciosa submissão, ou seja, uma obediência irrestrita aos seus donos. Mas servos, longe de contrariar os seus senhores, deviam submeter-se totalmente à vontade dos seus donos, dos seus proprietários. Então, a pergunta é: como é que os apóstolos viam a escravidão? Isso é interessante, porque hoje nós vivemos num momento em que as pessoas se apegam aos seus direitos, saem às ruas reivindicando salário, reivindicando benefícios, etc, etc. Não estou dizendo que elas estão erradas, mas não era assim naquela época. No Antigo Testamento, a escravidão era vista como algo negativo, ainda que não fosse tida como totalmente condenável. Um exemplo disso é que nos dias de Josué, quando todo o povo, lembra dos Gibeonitas, tornou-se escravo de Josué,
eles se tornaram de fato escravos e o Senhor permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque a escravidão era algo que podia ser tido como legítima, ainda que não era, volto a dizer, algo que desse glória para ninguém, era humilhação. Havia escravos dentre os próprios israelitas, além disso, ainda que a legislação mosaica definisse muito bem os direitos e deveres aos que foram feitos servos, mas também chamava a atenção dos senhores. Chegamos ao Novo Testamento. Nós estamos querendo saber como os apóstolos viam a escravidão. No Novo Testamento, a escravidão também não era condenada como um todo, mas com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os convertidos passaram, ou seja, tanto escravos como livres, eles estavam juntos adorando ao mesmo Senhor. Isso é muito interessante, adorando o mesmo Senhor. E é isso que nós vemos lá, por exemplo, em Efésios, do capítulo 6, versículos 5 a 9, quando ele diz que os servos deveriam agir fazendo tudo, não por nem vistas, porque estão olhando, mas servindo como ao Senhor. E falam assim: vós, igualmente, senhores, não maltratem seus servos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele sim que é o Senhor. Então, nessa nova dispensação, ou seja, desde o momento em que o Senhor Jesus veio abençoando o povo, os apóstolos passaram a ensinar a que todos os crentes, mesmo sendo escravos, eles eram livres no Senhor, e que se alguém tivesse a oportunidade de emancipar-se, que o fizesse. É isso que nós encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele diz assim: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Olha só, é escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque ele dá razão. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, diz ele, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Dessa maneira, os que são servos devem se submeter aos seus senhores. Ou seja, uma vez que o apóstolo se dirigiu, fala Pedro, aos que são servos, usando a mesma palavra utilizada no versículo 13, sujeitáveis a toda instituição humana por causa do Senhor. A questão aqui diz respeito, como já vimos, a uma atitude dos servos, voluntária, de ceder, cooperar, assumir com responsabilidade os seus deveres. Isso se aplica a nós hoje, deve se aplicar. Então, que os cristãos se submetam aos seus senhores. E nos nossos dias isso é possível. Por isso, há uma tradução livre que diz assim: vocês empregados, sejam obedientes aos seus patrões. Essa, portanto, é a primeira coisa que nós vemos. Uma vez que somos crentes, respondamos: há algum demérito em recebermos a presente exortação, sabendo que o próprio Senhor Jesus se via como servo, a ponto de dizer assim: se vocês querem ser grandes, o que quer ser grande, seja o servo de todos, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Esse é o primeiro ponto. O crente serve de que maneira, irmãos? Em graciosa submissão. Isso é para nós também. E não existe maior estímulo do que o próprio Senhor Jesus. Ele disse:
Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Em segundo lugar, o crente serve tanto ao bom quanto ao mau Senhor. Ele diz, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Aqui Pedro deixou claro que a submissão aos seus senhores independe de serem eles bons ou não. De fato, havia senhores, ele diz, que eram bons e cordatos. Quando fala de bom, a palavra usada aqui é um adjetivo e dá a ideia de alguém amável, alguém agradável. No caso, essas pessoas eram também chamadas de cordatos, ou seja, alguém íntegro. Então, você servia um patrão que ele é amável e que ele é, como eu disse aqui, íntegro, como diz o ditado, é um prato cheio, né? Servir pessoas assim é fácil, mas nem sempre os servos se colocam assim. Então, sem dúvida alguma, servir a tais senhores era um grande privilégio. Daí, meus irmãos, nós vemos o que o apóstolo Paulo disse acerca de Filemão em relação ao seu irmão Onésimo. Aquela relação, ele disse, olha, já não é mais, ele é teu irmão, então cuida dele, trata ele com deferência. Você agora não tem que olhar ele mais como escravo, e sim como um irmão amado. Mas havia, por outro lado, senhores perversos. E a palavra aqui para perverso diz respeito a maus, injustos, grosseiros, rebeldes. Meus irmãos, quantos cristãos não padeceram atrocidade nas mãos dos senhores maus, perversos, quando estavam diante deles? No entanto, a submissão requerida aqui independe de ser eles bons ou maus, justos ou injustos. O Senhor está dizendo, através do apóstolo, sirvam tais pessoas. Ora, o que se requer dos crentes é uma obediência tal que a doutrina de Deus seja honrada. Irmão, vocês já notaram o que nós hoje cantamos? Eu achei muito interessante, porque nós não escolhemos o texto. Nós seguimos uma sequência no livro dos Salmos, do Salmo 1 até o 150, termina o 150, voltamos para o 1, e é isso que estamos fazendo há anos. E agora estamos lendo o Salmo qual? 31. Irmãos, nós começamos aqui desde o prelúdio, fronte ensanguentada. O que isso tem a ver com o nosso tema? Só tem. Porque ele deu a sua vida por nós pecadores. E é ele que disse, vocês sigam o meu exemplo. Sejam servos como eu fui servo. Mesmo eu sendo mestre e senhor, dei o exemplo a vocês, lavando os pés de vocês. Trabalhem, portanto, por causa disso. Por isso, se vocês abrirem sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, vejam o que é que ele diz sobre essa relação de submissão, independentemente de quem é o que está sendo servido. Ele diz, primeiro, aos bons, ele diz assim, todos os servos. Versículo 1 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Ele diz, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Irmãos, se existe algo que é recorrente, é quase comum, é reclamação de que certos homens, mulheres, ainda que crentes, eles trabalham com uma indisposição,
trabalham quase que na marra. Se não fosse o salário para alimentá-los, eles não trabalhariam. Parece que eles não têm nenhuma disposição para servir. E o Senhor está dizendo: servos, sejam submissos ao vosso Senhor. E continua o texto dizendo assim, agora o outro lado, sendo eles bons, os senhores. Versículo 2, também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, leiam comigo, por gentileza. Trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Preste atenção. Isso aqui é doutrina. Quer dizer, que não é algo que a gente pode fazer ou não. Olha o que o apóstolo diz, terminando esse versículo 2. Ensina e recomenda estas coisas. Lá em Tito, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, ele diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Sabe o que é isso? Aquele empregador, já estou aplicando aqui, aquele empregador que tem o maior prazer de ver como os seus empregados, só em perceberem que há uma necessidade do seu patrão, diz: eis-me aqui. Nada de preguiça, nada de moleza, nada de enrolação. Mas se eles estão servindo a patrões crentes, ele diz no versículo 10, aliás, ele diz aqui, olha, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam, que irmãos? Respondões. Como isso é fácil? Não furtem. Como isso é fácil, furtar horário, furtar tantas coisas que se furta. Furto é assim, que ele tira as coisas de forma, até a palavra é essa, furtiva. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, olha, irmãos, de embelezarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Que tipo de senhores temos servido? Que tipo? São eles bons ou maus? Independentemente disso, como é que temos servido? Vocês veem, irmão, como a doutrina é algo tão prático, tão prático. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês com muito temor, principalmente para os jovens. Eu era descrente, mas eu dizia assim, olha, quem me contratar para eu servir vai ter lucro, porque eu não era enrolão, trabalhava, me suava, me dava, me entregava. E sabe, irmãos, o que eu aprendi? Uma das coisas que eu aprendi é o que diz Provérbios. Vês um homem perito em sua obra, perante reis será posto e não entre a plebe. Enrolões não prosperam. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma perguntinha, irmão. Prático, muito prático, o que nós estamos vendo. Em terceiro e último lugar, o crente serve graciosamente como? No temor a Cristo. Ele diz, com todo temor. Aqui o apóstolo expressou o tipo, a natureza da submissão devida àqueles senhores, os servos aos senhores. Irmãos, em síntese, o que nós vamos ver aqui é que o serviço, esse temor não é o temor do patrão, da patroa, não, é o temor ao Senhor, a exortação. Portanto, é para que, temendo o Senhor, os crentes se submetam aos seus senhores sem dificuldade alguma. Em outras palavras, aqui nos deparamos com o segredo de uma submissão bíblica e gloriosa no temor do Senhor. É interessante que ele vai aplicar essa questão da submissão, aqui o servo em relação aos seus senhores, com a mulher. Mais adiante, vai dizer, mulheres, sede em tudo submisso ao vosso marido, e se algum deles não é crente, não obedece a palavra, que ao observar o vosso comportamento cheio de temor, temor ao Senhor, eles passem
a obedecer, em outras palavras. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo quis estimular os filipenses a que se relacionassem uns com os outros de modo a glorificar o nome do Senhor, sabe o que ele lhes disse? O seguinte: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, está olhando ele na eternidade, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E lá estava ele. Os evangelhos mostram-no andando de carne e osso, vivendo a vida comum dos homens. A si mesmo se humilhou, sendo, diz ele, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual foi o resultado? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, o nome dele, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas a gente sempre para aí, no versículo 11. No entanto, o apóstolo vai adiante e diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. E no versículo seguinte, 14, diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Meus irmãos, num sentido, ser livre, ser servo de nosso Senhor Jesus Cristo é servir espontaneamente, de boa vontade, não buscando os lucros que os homens tanto buscam, mas servindo de coração como ao Senhor. Isso é o que significa no temor do Senhor, com todo o temor. Eu gosto muito de observar a maneira das pessoas servirem. Eu vejo, de um modo geral, fora do âmbito da igreja, como é dolorido. É algo assim, sabe quando fica olhando para o relógio? Ai, as horas, os minutos, parece que não querem passar. Tão diferente dos crentes, por causa do Senhor, motivados pelo Senhor, encorajados pelo Senhor. Os crentes, como equipe de apoio aqui, sabem. Olha a diferença. Qual é a diferença entre posso te ajudar para eis-me aqui? A diferença é enorme. A pergunta posso te ajudar, eu posso fazer essa pergunta torcendo para a pessoa dizer, não precisa não. Você já viu isso aqui? Fulano, você quer um pouquinho desse macarrão? Se a pessoa você quer, não era o que ele queria, ele disse, olha, você não quer não, né? A mesma coisa, posso te ajudar? Você já viu atrás da costa da pessoa, é isso, não? Mas vamos colocar outra coisa. Eis-me aqui. É alguém que diz, eu estou pronto para servir. O mundo seria diferente. É assim que a doutrina de Deus é ornada. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Efésios capítulo 6. E vamos acompanhar a leitura desse temor do Senhor, que faz toda a diferença, a partir do versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. De que maneira, irmãos? Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como aos homens, não, como a Cristo, não servindo à vista. O patrão está perto, então eu faço. Se ele estiver vendo, eu faço. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens,
certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. É isso que nós estamos aprendendo aqui, meus irmãos, e sendo estimulados, encorajados a uma vida de serviço. E aqui eu quero dizer para você, ela está até chegando. Eu fico impressionado com a minha esposa. Permita-me falar isso. Eu me impressiono com ela. Via de regras, eu digo assim para ela, minha filha, que banquete. Muito obrigado, café da manhã, é a roupa lavada, o almoço, etc. Ela responde assim, com prazer eu faço essas coisas. E o que é interessante é o seguinte, eu não vejo preguiça nela. Eu chego e eu digo assim, ela diz assim, o que você gostaria de comer? Ela diz, tem isso, isso, isso e isso. Eu digo, faça o mais fácil. Ela diz, não tem. Irmãos, eu não sou digno. Realmente, é isso que nós precisamos aprender. Não há dificuldade, não tem difícil. Tão diferente, eu já falei isso aqui, de uma senhora que trabalhava comigo. Ela fez um serviço, ela era funcionária da igreja. Aí ela fez assim, olha, faça de novo isso assim. Ela disse, não vou fazer de novo não, pastor. Eu tive muito trabalho para fazer isso, não vou fazer de novo não. Tá bom, seu Leonardo, dá as contas dela, por favor, porque não tinha jeito. Não tinha jeito. Não tinha nenhuma disposição para trabalhar. Empregados, obedeçam aos seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são o Senhor de vocês na terra. Mas saber disso, no final das contas, é o verdadeiro Senhor, Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração como servo de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, nem sempre dá, né? Tendo sempre em mente que não importa de quem vêm as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor, sejam vocês escravos ou livres, é o que diz Eugene Peterson. Agora perguntei, irmão, no temor dele. Se é no temor dele, como é que ele serve? Olhemos-lo, jovenzinho, foi chamado de carpinteiro, filho do carpinteiro, como ele se doava para fazer as coisas. Olhemos-lo e vejamos ele aos 12 anos, obedecendo seu pai e sua mãe naturais, segundo a carne. Olhemos-los, irmãos, e vejam como ele viveu fazendo bem a todos. Olhemos e pensemos assim, o Senhor da glória deixou a sua glória, assumiu a nossa natureza e se tornou aquilo que Isaías já disse, servo sofredor. Não há maior estímulo, encorajamento, senão do próprio Senhor Jesus. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Temos compreendido que, em última instância, nossa submissão aos homens é devida à nossa boa relação com o Senhor. Se tememos o Senhor, nos submeteremos voluntariamente aos que nos lideram na esfera do trabalho. Essa é a nossa conclusão, irmão. A conclusão é que essa maneira de Pedro exortar os seus servos, vejam bem, sejam submissos a vossos senhores, no temor do Senhor, quer sejam bons, quer sejam livres. O grande referencial, o grande estímulo está exatamente no que estamos vendo. É o temor do Senhor. Olhemos para Ele e possamos dizer, Senhor, ajuda-me. Por causa de Ti, eu quero servir. Sabe, irmão, parafraseando, nós dizíamos assim, nesse caso, nós servimos porque Ele nos serviu primeiro. Chega segunda-feira, já vai começar acordando com disposição, o dia começa, a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós, e vamos ao campo, vamos trabalhar para glorificarmos o Senhor. O que é que vocês dizem? Recapitulando, o que nós vimos? O crente, segundo, terceiro,
O crente serve graciosamente no temor do Senhor. Amém.